O meu nome é Francisco Nóbrega de Lima e vou começar por lhe falar das energias que se libertam do centro da Terra e às quais todos estamos sujeitos, e depois sobre o karma, os chakras e a meditação. Do núcleo da Terra estão em permanente libertação energias denominadas energias telúricas, que se subdividem em 4 tipos distintos, consoante a frequência da sua própria vibração. Como o homem, além de ser uma antena de emissão de energias, também é uma antena de captação de um outro tipo de energias, está muito sujeito ao efeito dessas energias telúricas. Assim, as energias de um primeiro plano energético têm uma relação direta com a dinâmica do idealismo, em todos os seus tipos: político, religioso, familiar. Os indivíduos que tenham uma maior propensão natural a captar este tipo de energias da Terra tenderão a ter uma dinâmica comportamental ligada ao idealismo. Ao nível dos órgãos e glândulas, essas energias tenderão a afetar principalmente os pulmões e o cólon. As energias captadas pelo homem ao nível de um segundo plano são energias com uma relação estreita com a energia da dinâmica do medo, que pode ir desde o medo de se exprimir ao nível da voz, à timidez, à inibição num plano relacional, levando também a uma falta enorme de objetividade. Fisicamente, as pessoas mais atingidas pelas energias deste segundo plano poderão ser mais facilmente afetadas nos rins e na bexiga. Ao nível do efeito em nós pelas energias de um terceiro plano, o ser humano tenderá para uma dinâmica de lógica excessiva. Este tipo de energias pode levar o indivíduo a ser excessivamente desorganizado ou a fazer esforços para além da sua capacidade física. São as pessoas do tipo prontas a fazerem tudo para atingirem os seus objetivos. Normalmente os órgãos mais afetados são o estômago e o pâncreas. Finalmente, ao nível de um quarto plano, as energias telúricas tenderão a desencadear no indivíduo uma dinâmica com tendência para o afeto. Fisicamente, poderão ter o coração e o intestino delgado afetados. Se analisarmos em detalhe, percebemos que o mundo é governado pelas energias que descrevemos: idealismo, medo, lógica e afeto. Somente através da elevação do nível de consciência é possível ao ser humano libertar-se do efeito nocivo dessas energias telúricas e poder viver a sua vida em harmonia. Considero que elevar o seu nível de consciência não é o mesmo que tomar conhecimento, mas sim passar a agir de uma maneira diferente. Por exemplo, um indivíduo que sabe que o álcool é prejudicial à saúde e, não obstante, se embriaga sistematicamente, tem conhecimento disso, mas não fez verdadeiramente uma tomada de consciência, isto é, não passou a agir de maneira diferente deixando de beber. Por outro lado, o homem dá testemunho da sua existência, transmutando, ou seja, modificando e enviando as energias telúricas através dos seus centros energéticos, que são os seus chakras, os quais são pontos no nosso corpo de entrada e de saída de energias e que regulam todo esse fluxo de energias através do nosso sistema energético.
E esses chakras podem ser associados a certas partes do nosso corpo físico e da nossa consciência. Para distribuir a energia da força da vida do próprio universo, que é conhecida por Prana na Índia e por Chi na China, nós nascemos com circuitos bioelétricos que são denominados de chakras. E é através destes centros de energias que o Chi ou o Prana flui através do corpo físico, limpando-o energeticamente e curando-o sempre que necessário. E assim, quando o fluxo de energia dessa força vital é travado em algum ponto do sistema energético do nosso corpo, uma doença pode-se aí desenvolver. O sistema dos 7 chakras principais é ensinado há muito tempo nos países do Oriente. E por sua vez no Ocidente, a Igreja Católica Romana oferece também, desde há muito, o mesmo tipo de ensinamentos, mas apresentados de maneira diferente e muito menos conhecidos. E falo sob a forma dos 7 sacramentos cristãos. E assim, existe uma relação entre os nossos 7 chakras principais e esses 7 sacramentos, ou seja, ao primeiro chakra, o chakra da raiz, corresponde o sacramento do batismo, não da forma como estamos acostumados a conhecê-lo, mas sim no sentido da aceitação por parte de cada um de nós, da sua família e do seu grupo, ou seja, do seu país, religião, raça e tradições. Está ligado às suas relações com os outros, com a sociedade e ao meio onde vive. É neste ponto que se dá a sua ligação com a Mãe Terra, com as energias telúricas, e é a área da sua força física. Ao segundo chakra, o chakra do ventre, corresponde o sacramento da comunhão, no sentido da aceitação de que cada um de nós é uma parte de Deus, ou se preferirem, do todo, de tudo o que existe. E está ligado ao poder físico, ao trabalho, à união com os outros, à vitalidade, à verdade e à criatividade, pois é daqui que sai a energia para as suas ideias. É o centro do nervosismo, da ansiedade e do medo. Ao terceiro chakra, o chakra do plexo solar, corresponde o sacramento do crisma, no sentido da confirmação da sua honra pessoal para consigo mesmo, ao seu eu interior, à sua autoestima, que em vez de estar preocupada em agradar aos outros, deve sim estar ligada ao seu próprio eu, ao seu ego, e ainda é o centro da sua dignidade, da intuição, da integridade, da paciência e da tolerância. Ao quarto chakra, o chakra do coração, corresponde o sacramento do casamento, no sentido da promessa de se amar a si mesmo e aos outros, ao agradecimento, à compaixão, ao perdão, às suas emoções, ao amor e à harmonia. Ao quinto chakra, o chakra da garganta, corresponde à confissão, no sentido do chamamento e desenvolvimento do seu próprio espírito. Está ligado ao poder da sua força de vontade, às escolhas diárias que temos de fazer e ao julgamento que fazemos dos outros e das situações diárias, e ainda ao sentimento da misericórdia. Ao sexto chakra, o chakra da testa, corresponde o sacramento da ordenação,
no sentido da forma como vê a realidade, ao desejo de que o Espírito Santo guie a sua vida, a ligação à sua mente, ao seu poder mental e energia da sabedoria, à criatividade juntamente com o segundo chakra, às suas crenças, atitudes, memórias e às suas intenções. E por fim, ao sétimo chakra, o chakra da coroa, corresponde o sacramento da extrema unção, no sentido de dever deixar de vez o passado e passar a viver só o presente. E está relacionado com a procura da verdade, com a espiritualidade e com a inspiração. E para os que acreditam, é aqui que se encontra a sua ligação ao espiritual. Pode, se o desejar, saber mais sobre chakras e trabalhar com eles através de 2 CDs desta coleção já editados e denominados A Harmonia dos Chakras e O Equilíbrio do Corpo e dos Chakras. Voltando agora de novo às energias telúricas. Para certas pessoas, o efeito em cada um de nós dessas energias telúricas está relacionado, segundo a astrologia, ao momento e ao local do nosso nascimento, e ainda, segundo outros, está relacionado sim, mas com a nossa parte genética. Todos aqueles que acreditam na existência de um karma dizem que esse karma de cada um de nós também é afetado por essas energias que brotam do centro da Terra. E para as religiões que aceitam a teoria da reencarnação, o karma, numa primeira encarnação, é afetado pelo karma da humanidade. E a partir da primeira encarnação, o karma de cada pessoa será escolhido pela própria entidade, pelo seu eu superior, enquanto desencarnado, em função de tomadas de consciência, a partir da forma como essa mesma pessoa viveu uma sua vida anterior. Sendo o karma a lei da causa e efeito, já que toda a causa provoca um efeito e todo o efeito tem uma causa. Durante a sua vivência, o karma poderá ser vivido numa aceitação do que foi escolhido por nós numa outra dimensão antes de encarnarmos, ou numa rejeição. E assim podemos ser eternamente felizes ou eternamente infelizes, pois ou padecemos estando sempre a maldizer o nosso destino, ou crescemos ao aprender com as lições e situações fáceis ou difíceis pelas quais passamos na vida. Lições essas provocadas pelo nosso karma que foi por nós escolhido. Karma é então a lei de causa e efeito aplicada à alma humana. Assim, cada ação que executamos nesta vida cria uma reação, ou seja, um efeito positivo ou negativo de acordo com os nossos atos. E esse efeito pode ser imediato ou vir a repercutir-se no futuro, talvez até noutra encarnação. E isto ainda de acordo com as teorias e filosofias que aceitam a reencarnação. A palavra karma significa então o conjunto de situações pelas quais teremos forçosamente de passar durante a nossa estadia na Terra. E digamos que cada uma dessas situações é como que uma nota musical que trazemos à nascença e que mais cedo ou mais tarde teremos de pôr a tocar. Por outro lado, a nossa vida terrena é a pauta de música onde teremos de colocar essas notas musicais. E depende do nosso livre-arbítrio a forma e a ordem pela qual colocamos essas notas na pauta musical. E assim,
vivendo exatamente as mesmas situações, podemos fazer da nossa vida uma alegre sinfonia ou uma horrível cacofonia. Para Dante, o inferno representava a lei do karma, pela qual o pecador repete a sua experiência por um tempo infinito, até que por fim tenha compreendido todos os seus erros. O purgatório representava o tempo que estamos no plano do astral, aguardando uma nova encarnação. E o paraíso ou o céu era a saída do ciclo das reencarnações e a união à consciência do divino após a última encarnação. O karma está muito ligado à ideia de reencarnação, que no fundo significa a crença de que cada um de nós passa por uma série de vidas terrenas com o fim de poder crescer espiritualmente para o desenvolvimento da alma. Outra forma de abordar o karma tem a ver com a teoria da reencarnação e que nos diz que, após a morte, a alma de cada um de nós não reencarna imediatamente ou num futuro muito próximo, mas sim que ela precisa de um tempo para se inteirar de tudo aquilo que aprendeu durante a sua estadia na Terra, durante a sua encarnação anterior, e escolher quais as experiências e lições que deseja viver e experienciar numa futura encarnação, de modo a se tornar mais completa e desenvolvida. Dizem essas teorias que a alma, ao reencarnar, escolhe viver junto de pessoas com quem já viveu numa reencarnação anterior e que pode escolher em reencarnar como mulher ou como homem em cada reencarnação, pois assim é-lhe mais fácil viver todas aquelas experiências que tinha escolhido viver nessa encarnação. Logo, cada alma escolhe os pais, a família, o local e o período de tempo que melhor se adaptem para viver o que tinha escolhido viver nessa encarnação, para se completar e se desenvolver espiritualmente. E a finalidade é viver o amor e todas aquelas experiências que a vida oferece. E essas experiências são o resultado do que escolhemos com o nosso livre-arbítrio. Pois, à medida que crescemos, nós aprendemos tudo aquilo que a vida física nos permite. E com o nosso livre-arbítrio, podemos transformar os problemas que se nos deparam durante a vida em degraus para o crescimento, ou podemos ver esses mesmos problemas como obstáculos. Mas de qualquer forma teremos de viver o que escolhemos anteriormente antes de encarnarmos e vivermos as consequências das nossas atitudes. E assim, podemos encarar estas experiências pelas quais vamos passando, negativamente ou positivamente. Segundo esta mesma teoria, certos talentos e qualidades que tivemos em reencarnações anteriores nunca as perdemos. Ou seja, se agora formos, por exemplo, escritores, é porque numa reencarnação anterior talvez tenhamos sido professores e numa anterior ainda, talvez alguém que trabalhava com a escrita. E assim por diante. Tal como uma criança que seja um prodígio para a música, de certo noutra encarnação anterior trabalhou com algo relacionado também com a música. Assim, para esta filosofia, o karma são recordações em movimento, pois é o conjunto de todas as aptidões, talentos e habilidades que trazemos das encarnações anteriores. E também que tudo o que de mal nos acontece é para nos mostrar que temos em todas as reencarnações de tratar os outros
da mesma forma que queremos que os outros nos tratem a nós mesmos. Senão, na próxima encarnação, ir-nos a acontecer aquilo que fizemos de mal a alguém, numa encarnação anterior. E esse será mais um dos karmas que trazemos conosco. Daqui o ditado que diz: cá se fazem, cá se pagam. E segundo esta teoria, é exatamente isso que nos acontece, podendo, no entanto, ser numa reencarnação posterior. Assim, devido à lei cósmica e de acordo com esta filosofia, nós mais cedo ou mais tarde recebemos sempre de volta o resultado das nossas ações presentes ou passadas. E assim, se a ação for ou foi positiva, recebemos algo de positivo. Mas se a ação for ou foi negativa, algo de também negativo iremos receber. Tudo faz parte do crescimento da alma, tal como o local onde trabalhamos e os nossos colegas de trabalho, a escola onde andamos, os amigos que escolhemos, etc. Segundo outra teoria que aceita a reencarnação, existem 3 tipos de karma em cada um de nós. O primeiro diz respeito a um sem número de ações acumuladas de vidas passadas, das quais ainda não vivemos as devidas consequências, quer sejam positivas ou negativas. O segundo diz-nos que das ações que fazemos presentemente, iremos sofrer as suas consequências mais tarde. E por isso podemos e devemos ter muito cuidado desde já com as ações que vamos praticar a partir deste momento, pois de acordo com a sua natureza, iremos receber mais tarde frutos doces ou amargos. O terceiro e último diz-nos que das ações passadas iremos colher algumas consequências nesta encarnação e por isso devemos aceitar agora o pagamento das nossas ações noutra encarnação. E se não o fizermos de bom grado, essas reações ao que fizemos continuarão a ser-nos impostas até um acerto definitivo, pois o recusar isso agora é somente o sinônimo de adiar, pois mais tarde ou mais cedo teremos de pagar por tudo o que fizemos. Repare que não me compete a mim convencer ou influenciar ninguém sobre a veracidade ou não da teoria da reencarnação e da existência do karma, pois cada um de nós é e deve ser livre de acreditar naquilo em que realmente acredita e deseja acreditar. Estou simplesmente falando de teorias e filosofias que para alguns são verdades inquestionáveis, o que pode naturalmente ser ou não ser o seu caso. Mudemos agora de assunto. A respeito do seu corpo físico, há muitas coisas que tem de fazer para o manter saudável, tais como a sua alimentação, o ar que respira, a água que bebe, o tempo que dorme, o descanso, que no fundo é uma forma de meditação, a sua higiene, etc. E sabemos que há pessoas que tratam da sua saúde e que existem para o ajudarem, como os médicos, enfermeiros e terapeutas, entre outros. E na sua parte mental, também tem de fazer coisas para manter a sua mente saudável, tais como a visualização e a imaginação, que englobam o ler, a educação e a meditação. E quanto às suas emoções, como as vai manter saudáveis? De certo, com atos como o perdão e exprimir livremente as suas emoções e os seus sentimentos, pois é muito importante exprimir, libertar as nossas emoções. E tem pessoas como os psicoterapeutas, psiquiatras e psicólogos para o ajudarem nisso, se não o conseguir fazer por si próprio. E para expressar as emoções, tem de tocar nos sentimentos que estão dentro de si,
principalmente através da meditação. E tem ainda de manter a sua parte espiritual saudável através da prece, que é um tipo de meditação, da arte, da música, da contemplação da natureza e do amor. Se reparar, existe um fator que é comum à saúde completa e que é a meditação, pois através dela pode fortalecer a união da sua parte física à mental, à emocional e à espiritual. E daí a importância da meditação e do relaxamento diário. A principal diferença entre uma meditação e um relaxamento é que a finalidade principal de uma meditação é de se criar uma harmonia interior, sendo, no entanto, uma das técnicas para se atingir um relaxamento físico e mental. A meditação pode ser realizada, entre outras formas, quer por uma concentração numa parte específica do seu corpo ou na sua própria respiração, quer por uma fixação em imagens interiores por si criadas com a sua imaginação. Ou então, na repetição de um mantra, que é um conjunto de sílabas que se crê que, ao serem pronunciadas e inúmeras vezes repetidas, como que interferem nas nossas ondas cerebrais, levando a uma predominância no cérebro de ondas cerebrais de mais baixa frequência, as ondas alfa e teta. E o fim desejado da meditação é o relaxamento da mente, ao nos desligarmos das nossas percepções sensoriais, ou seja, das informações provenientes dos nossos 5 sentidos físicos, e faz com que se adquira mais autoconfiança, tranquilidade e até por vezes a termos a sensação, naqueles que acreditam, de se passar por uma experiência espiritual. Quanto ao relaxamento, a sua importância reside em todas as alterações positivas para o corpo e para a mente que se produzem em nós durante ele, pois influencia muito positivamente as funções respiratórias, digestivas e cardiovasculares, atuando, entre outros, sobre os sistemas vegetativo, imunológico, simpático e parasimpático, permitindo um melhor dormir e um aumento da concentração, da saúde, da criatividade e da memória. Existe ainda uma forma que engloba tanto a meditação quanto o relaxamento e que é denominada de meditação dinâmica com visualização criativa, e é a que vai utilizar na faixa 2 deste CD, e que consiste em se começar por um relaxamento físico e mental, e que depois de se atingir um determinado nível cerebral, onde predominam as ondas cerebrais alfa e teta, que poderá saber do que se trata no CD desta coleção intitulado Anti-Stress, se aproveitam esses níveis mentais, principalmente para a resolução dos problemas que nos afligem nessa altura, seja de que tipo forem, para um fim pré-determinado por nós, a diminuir a ansiedade e ultrapassar bloqueios interiores, entre outros, e é um grande passo em direção ao autoconhecimento. Não há dúvida que a saúde e o bem-estar psicossomático, ou seja, da mente e do corpo, podem ser obtidos também através do conhecimento de técnicas de relaxamento extremamente simples e reconhecidas cientificamente, e que contam com o aval de médicos, psicólogos e psicoterapeutas que as utilizam e receitam com o fim de minorar a dor, aliviar a ansiedade, combater o stress e assim devolver a alegria de viver aos seus pacientes. Também, como complemento da medicina tradicional, vários estudos apontam na direção de que se o médico receitar, por exemplo, um calmante para uma pessoa que esteja ansiosa ou qualquer outro tipo de medicamento para qualquer outra doença,
e essa mesma pessoa fizer de seguida um relaxamento com as técnicas da cura por imagens, ou seja, técnicas de visualização, tal como são apresentadas no CD desta coleção intitulado Autocura, o efeito positivo desse calmante ou desse outro medicamento aumenta muito, facilitando imenso a cura do paciente. Sugestões positivas podem curar males causados por sugestões negativas. E por outro lado, a maior parte dos nossos males, sejam eles psíquicos ou somáticos, são o resultado de sugestões negativas, ou seja, resultam de convicções que assumimos a partir de experiências frustradas ou a partir de crenças que nos foram impostas ao longo da nossa existência. Pois, no fundo, nós somos aquilo que dizemos e aquilo que pensamos. E por isso, só adquirindo novas convicções, novas crenças, novas atitudes, podemos alterar o rumo da nossa vida. E um relaxamento com programação é o método mais rápido e prático para fazer isso, pois durante ele estamos em contacto direto com o nosso subconsciente, que trabalhando incansavelmente existe para nos ajudar em tudo aquilo que necessitamos. Lembre-se que semear pensamentos negativos ou positivos é uma opção sua. Mas depois a colheita que vai fazer do que plantou é obrigatória. Por isso, tenha muito cuidado com o tipo de pensamentos que planta na sua mente, pois isso vai se refletir seguramente na sua vida. E o primeiro passo a tomar agora é começar por apagar 2 dias do seu calendário, o ontem e o amanhã, pois o ontem só serviu para aprender e já passou, não pode lá voltar. E o amanhã será simplesmente a consequência do que tiver feito hoje. E assim, o dia de hoje é tudo o que você tem, por isso viva intensamente cada minuto dele. É verdade que muito mais tempo seria necessário em cada CD, para que os assuntos nele abordados nas introduções ficassem muito mais completos e por isso de mais fácil compreensão. É certo que muitas explicações ficam por ser dadas, mas o tempo que existe para cada um deles não pode, infelizmente, ser aumentado. Mas, de qualquer forma, creio que o que neles é dito já é uma grande ajuda. E sempre que possível, falarei em futuros trabalhos nesses mesmos tópicos, abordando-os de forma diversa, tentando assim aos poucos dar-lhe uma visão mais completa de cada um dos assuntos neles focados. Caso pretenda fazer agora o relaxamento com programação da faixa seguinte, alivie qualquer peça da sua roupa que esteja a incomodá-lo. Não cruze as suas pernas nem os seus braços para que a sua circulação se faça com toda a normalidade. Respire sempre normalmente e não crie qualquer tipo de tensão em si durante um relaxamento. Ou seja, se sentir comichão em alguma parte do seu corpo, coce-se. Se sentir necessidade de tossir, tussa. Se pretender mudar a posição do seu corpo, mude-a. E se precisar, em qualquer altura de abrir os seus olhos, abra-os. Mas lembre-se que neste último caso e só nele, deverá recomeçar o exercício desde o seu início, já que, ao abrir os seus olhos, saiu do nível mental em que se encontrava e que era o ideal para fazer o seu exercício. Quando lhe for possível, procure então um local calmo, tente não ser incomodado durante aproximadamente 30 minutos. Se possível, desligue o seu telefone e dê começo agora ao seu relaxamento e programação, se for esse o seu desejo. Certifique-se sempre primeiro que está sem fome e sem sede, que não precisa de satisfazer nenhuma necessidade fisiológica e que está sem frio.
E se for este último caso, tape-se com um cobertor ou com um lençol, pois ao relaxar-se, a temperatura do seu corpo vai baixar levemente. Desejo-lhe agora e sempre muita paz, saúde e amor.